14º Jogo do Livro e 4º Seminário Internacional Latino-Americano. Literaturas, acesso, materialidades. Literatura, acesso, materialidades. Estamos no espaço Reflexões Pulsantes, tematizando importâncias das culturas africanas e afro-brasileiras na vivência da literatura em escolas, para fluir novos sentidos para a formação humana de estudantes na educação de hoje. Fazendo parte da trilha Poéticas de Campos e Cidades, a diversidade nas e das trilhas do 14º Jogo do Livro, Literaturas, Materialidades e Acessos do Seminário Internacional Latino-Americano, recebemos aqui, com muito carinho, professora Rosane Pires Viana, para compartilhar conosco um pensamento muito importante para estarmos cada vez mais dentro dessa grande literatura. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Ricardo. Eu sou Rosane Pires Viana, professora, mestre em literatura, teoria da literatura pela UFMG, sou pesquisadora, atuo na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. A proposta que eu trago hoje é uma reflexão acerca das contraliteraturas. A busca na literatura afro-brasileira e na africana de língua portuguesa por uma reflexão sobre os diversos aspectos que colocam essas produções literárias à margem da chamada grande literatura é que vem balizar a discussão que organiza esse texto a partir de aspectos que evidenciam, tanto no Brasil quanto em África, traços herdados do sistema colonialista. Ciente de que a proposta estética ocidental não pode ser identificada como universalizante por não abarcar a pluralidade em que se expressa a diferença, reflito sobre formas enunciativas do discurso literário produzido em espaços colonizados, representado por um sujeito que, segundo Frantz Fanon, modela-se pelo olhar do mestre, tornando-se prisioneiro da figura do colonizador. Interessa-nos aqui indagar na análise do texto literário produzidos em espaços que denunciam os modelos herdados da ordem colonialista, a produção de variantes discursivas que se querem distanciadas dessa ordem colonizadora. Se somente através do olhar do outro é que se sustenta a fantasia da totalidade e da completude na relação colonizador-colonizado, esse desejo faz-se obsessão, que poderia explicitar o fato de o colonizador ser reduzido à semelhança caricatural do colonizado, e ambos, colonizador e colonizado, serem fixados por estereótipos, local primário da subjetivação. Ainda de acordo com Frantz Fanon, posso afirmar, nesse sentido, que a imagem fragmentada e distorcida que o sujeito negro colonizado possui de si é uma imagem construída pelo desejo do colonizador de impor uma suposta superioridade da raça branca, imagem essa que justifica, por extensão, a violência da dominação. Em toda a diáspora africana e em outros espaços colonizados, essa situação se verifica porque a história que o colonizador escreve e inscreve o espaço explorado é sempre aquela da história de seu território de origem. Nesse sentido, o imaginário da metrópole é o que se instala nos espaços conquistados. Na diáspora africana brasileira, ainda que tentando fugir dessa violência, o sujeito negro se vê preso a essa rede eficaz da política de branqueamento que propõe uma imagem de si conflituosa e fragmentada, seduzindo-o a negar sua ancestralidade. Essa sedução é produzida, em última instância, por um discurso que se utiliza do mito da democracia racial e da ideologia do embranquecimento, que estão fortemente instaurados em nossa sociedade através do racismo estrutural. O racismo e suas diversas formas de discriminação e segregação instauram de forma extremamente perversa na mente do sujeito violentado
uma dupla prática de autodestruição. Ele internaliza uma imagem negativa de si mesmo e elege um ideal de ego outro, que passa a perseguir. Entretanto, o negro tende a esfacelar, a quebrar com esse espelho do fetiche racista, a estilhaçar a fantasia colonial através de uma atuação coletiva e de resgate do ancestral africano de sua memória histórica. Além disso, conscientiza-se esse escritor afro-brasileiro do processo ideológico criador de um discurso que o aprisiona em modelos estereotipados, negando-lhe o direito da diferença, marginalizando-o. A desmontagem dessas estratégias de subordinação e desse aparato ideológico orquestrado pelo racismo torna-se prática cotidiana dos sujeitos negros, escritores, podendo ser evidenciada através de uma enunciação coletiva que se propõe releitura da história, ressignificação da memória, uma outra vivência ancestral, uma intervenção estética e política do corpo negro e ainda um processo de reterritorialização da linguagem dos textos literários. Essa produção que realiza fissuras e fratura nos textos que representam o discurso hegemônico da nação é determinante para que se possa falar numa especificidade literária afro-brasileira, a partir da qual torna-se possível pensar na enunciação de diferenças que se contrapõem à hegemonia do discurso racista colonial. Fanon salienta no sistema colonialista a produção de estereótipos negativos que se revelariam como apagamento desse eu enunciador. Por outro lado, Homi Bhabha, ao referir-se sobre o discurso colonial como legitimador de estratégias de dominação, aponta para as possibilidades de contestação desse discurso a partir das produções discursivas que vêm desestabilizar a homogeneidade desse discurso nacional colonizador. O teórico Homi Bhabha, ao afirmar que o discurso colonial é um aparato que gira em torno do reconhecimento e da recusa de diferenças raciais, culturais e históricas, vem explicitar uma marcação de estratégias de dominação no discurso colonial. Tal discurso, ao legitimar formas de visibilidade que fecham a diferença em estereótipos, retratando os colonizados como degenerados, justifica a conquista e a prática colonizadora. Entretanto, Homi Bhabha evidencia também a desestabilização do discurso colonial quando enfoca diferenças culturais e históricas heterogêneas, presentes nos limites internos do discurso narrativo de sujeitos negros. A essas forças de contestação que se produzem no espaço literário, o teórico Homi Bhabha denomina de contranarrativas. E o que são as contranarrativas? São vários textos afro-brasileiros, por apresentarem signos outros indicadores do pluralismo cultural da nação, podem ser considerados como contranarrativas, como textos representativos das minorias, como discursos que contestam genealogias de origem e que questionam a existência de uma supremacia cultural. A proposta trazida por este trabalho aponta para essas rasuras de que fala Homi Bhabha, a partir das quais torna-se possível acessar as margens no discurso colonial e perceber a alteridade enquanto negação das imagens produzidas pelos discursos da ordem. A diversidade sociocultural apontada por textos produzidos por sujeitos negros mostra-se através de construções textuais que viabilizam a emergência de uma voz outra, coletiva, que vem ecoar em discordância com os textos canonizados. Pode-se perceber na obra desses autores a permanência de traços das culturas sufocadas pelo processo de colonização, o resgate da fala, a apropriação que a narrativa faz da oralidade, a aproximação da expressividade negra, que estaria construída por uma escrita que se mostra invadida e eivada pela oralidade. Tais discursos desempenham um papel fundamental na construção da identidade étnica,
dos sujeitos afro-brasileiros, pois através da criação, reelaboração dessa linguagem literária que se apropria de recursos da fala, há a aproximação da população marginalizada. Era essa a proposta dessa conversa de hoje. Agradeço imensamente o seminário Jogo do Livro e a quem esteve conosco até agora. Meu caminho é de Ogum Inhansã. Um abraço, muito obrigada.